Boa tarde a todos. Vamos dar início ao evento da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB Santo André. Mais uma live onde estaremos discutindo temas referentes à nossa comissão, uma contribuição dos membros que estão aqui presentes hoje, da Denise Baruzzi Brandão, vice-presidente da comissão, do nosso convidado Manuel Gomes, do nosso membro também consultor da comissão, Mário Garcia, e da doutora Carmen Jane, que representa aqui a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Santo André. Muito boa tarde a todos, quero dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês e com os nossos convidados também que estarão nos assistindo. E o tema desta noite, um tema muito importante, um tema que se relaciona bastante com a nossa região em especial, e que será tratado daqui a pouco pelo nosso convidado, professor e geólogo Manuel Gomes. O tema desta noite é riscos geológicos, ameaças e vulnerabilidades da região do ABC. É um tema que pode parecer não muito importante, porque, na verdade, nós acabamos nos lembrando dele somente nas épocas de chuva, onde, de vez em quando, principalmente aqui na região, ocorrem grandes acidentes, né? Como no ano passado, nós verificamos aqui em Ribeirão Pires um deslizamento onde houveram algumas vítimas, mas também, quem não se lembra do acidente ocorrido na Baixada Santista, com várias vítimas, e por aí afora, vários outros acidentes que nós daqui a pouco vamos comentar aqui com todos vocês. Bem, eu quero passar, então, para um breve cumprimento. Inicialmente, quero passar para a doutora Carmen Jane, para que faça um breve cumprimento a todos. Doutora Carmen Jane. Boa tarde, eu sou a doutora Carmen Jane, eu sou advogada atuante, vice-presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC, também sou pós-graduanda em Direito de Família, Diversidade e Sucessões, e agora estou de assessora de diretoria da Secretaria de Meio Ambiente. Nosso secretário é o doutor Fábio Picarelli e o nosso prefeito é o Paulinho Serra. Muito obrigada. Doutora Denise. Olá, boa tarde, tudo bom? Eu sou a doutora Denise Baruzzi Brandão, sou advogada, atuante na área criminal e ambiental, em especial na área civil, tenho especialização em direito penal e processo penal, com ênfase em direitos humanos e direito ambiental. Eu sou vice-presidente da comissão da OAB, do Meio Ambiente, e estou aqui para poder contribuir um pouco. Boa tarde a todos. Meu nome é Mário Garcia, eu sou professor da Faculdade de Engenharia da Fundação Santo André, né? Sou membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB, né? E também atuo na área de tecnologias para tratamento de resíduos. É um prazer poder estar aqui nessa live. Eu que agradeço a todos vocês por virem participar, né, dessa live, deste evento. Nós, no decorrer do mês de junho, realizamos vários eventos, né, em menção ao Dia Internacional do Meio Ambiente, e especialmente nesta época de pandemia, relacionando os nossos eventos a esse novo tempo, né, que estamos vivendo, onde a área ambiental, sem sombra de dúvida, será bastante impactada, mas hoje, com o nosso convidado especial, o geólogo Manuel Gomes, nós vamos tratar especificamente em relação às questões geológicas, deslizamentos, as ameaças, né, as vulnerabilidades aqui da nossa região.
Então, quero imediatamente passar a palavra ao nosso convidado, dizer mais uma vez da nossa satisfação em recebê-lo aqui, Manuel, e dizer que as portas estão abertas também para virem compor conosco na comissão, a exemplo do Mário, né, que está conosco já há um bom tempo, e sempre que podemos estamos realizando eventos que, na verdade, acabam agregando para toda a sociedade. Né? Nossa comissão é composta não só de advogados, Manuel, mas de outras profissões também, né? Como eu disse, exemplo do Mário, que é engenheiro, nós temos geólogos também na nossa comissão, engenheiro ambiental, químicos, uma vez que também a nossa comissão está integralmente ligada à Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo. Então, essa contribuição é de grande valia para nós, quero deixar aqui registrados os nossos agradecimentos e passo imediatamente a palavra para que você faça a sua exposição. Olá a todos, obrigado pela oportunidade, é a primeira vez que eu estou aqui com vocês. Agradeço ao professor Mário, que é sempre um grande incentivador, né? Então, minha formação é em geologia, também com mestrado na área de hidrogeologia, recursos minerais, e também tenho especialização em gestão ambiental, inclusive como aluno na nossa Fundação Santo André, né? Eu moro em São Paulo, mas a minha experiência, minha vida profissional ocorreu em grande parte em Santo André, né? E atualmente eu estou com um desafio na Defesa Civil, na coordenação de Defesa Civil da cidade de São Paulo. E nesses últimos 2 anos, né, então tem sido um avalanche de informações para esse novo desafio, né, e sobretudo aí voltado aí nos planos, né, municipais aí de redução de riscos. Então, eu espero atender a expectativa de vocês e ajudar a gente a criar uma massa crítica, né, sobretudo nas questões de percepção de risco, envolvendo as comunidades vulneráveis. Tá? Então, feitos os agradecimentos, vou tentar ordenar um pouquinho aqui o raciocínio e vamos discutindo, né, as questões. Eu achei interessante como a professora Denise ela fez a abertura, que ela fez o comentário que as pessoas lembram disso quando, em épocas de chuvas, né, que vem os desastres, os escorregamentos, deslizamentos, né? E é curioso porque quando a gente começa a estudar um pouco sobre a área, a gente pergunta para as pessoas, o que você conhece, que são desastres, né? Então as pessoas lembram de vulcões, lembram dos terremotos, né? Como a gente teve em Fukushima, a gente teve no Haiti, a gente lembra do furacão, dos furacões, tufões, o furacão de Katrina, né? Katrina, nos Estados Unidos, né, em New Orleans, então as pessoas, quando a gente fala em desastres, remete a essas coisas, né, a esses eventos todos, mas na realidade esses desastres estão muito perto da gente, né, porque existem outras coisas, existem épocas de chuvas, os escorregamentos, as inundações, alagamentos, e estão muito perto da gente aqui, né, na nossa realidade nacional mesmo. Né? Então, a gente precisa desenvolver essa percepção de que essas coisas estão muito próximas da gente. Né? Isso tudo dentro de um grande contexto, né, começa com a implantação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil em 2012, né? E claro, essas coisas elas foram fomentadas a partir de eventos, desastres
também que foram acontecendo ao longo dessas décadas, né? Se a gente lembrar de Santa Catarina, as enchentes que houveram lá, depois a questão da região serrana, no Rio de Janeiro. Então, tudo isso foi criando um fomento, né? Foi fazendo com que o governo começasse a dar mais atenção, né? E colocar mais fomentos, recursos em órgãos de monitoramento e vigilância. Ok? Oi? Eu não estou ouvindo, Ricardo. Denise. O seu som, Manuel, está chegando muito ruim para a gente. Vou esperar aqui um pouco mais o microfone. Melhorou? Melhorou? Melhorou bem. Agora sim. Melhorou. Não, ainda não. Nossa. Ainda não. Eu liberei um pouco aqui o microfone. Você tem um fone de ouvido? Talvez melhore um pouco. Deixa eu ver. Vou passar aqui. Tem falhado muito? Bastante, bastante. Vou fazer uma mudança aqui. Alô? Melhorou. Vamos tocar, então. Melhor interromper do que... Tá, deu para compreender um pouco, eu preciso repetir um pouco mais. Espera aí que fala alguma coisa aí para ver se vamos fazer um teste. Ok. Vamos lá. Até o seu nome está aparecendo aqui, tremendo, tá? Deixa eu ver. O pessoal está pedindo... melhorou um pouco. O pessoal está pedindo, inclusive, para você repetir. Melhorou bem, mas o pessoal está pedindo para você repetir porque não chegou. Acho que eu entendi o que estava acontecendo aqui. Melhorou bem? Melhorou? Melhorou bastante. Eu acho que eu trabalho com duas telas. Eu acho que estava tendo alguma interferência aqui. Agora deu uma ajeitadinha. Tá ótimo. Então, Bom, vamos embora. Então, beleza, voltando um pouquinho da estrutura, né? Então, com esses desastres que ocorreram no passado, o governo viu a necessidade de fomentar, né? E, enfim, perdi um pouco o raciocínio, mas já embala. E, enfim, os órgãos começaram a ser instituídos, né? Houve uma evolução na questão de monitoramentos, através de implantação de radares, o CEMADEM, criação de salas de situação envolvendo CEMADEM, Agência Nacional de Águas, o CPRM, que é a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, que tem essa atribuição também de realizar mapeamentos de riscos, né? E, enfim, todo o sistema vai sendo estruturado até que chega nas governanças estaduais e municipais, né? Que têm a obrigação de implantar todos esses planos, né? Então, então a gente está criando essa cultura. Às vezes a gente aprende um pouco, talvez a maioria das vezes, na dor, né? Infelizmente, precisam ir ocorrendo os desastres para que as coisas vão sendo fomentadas, vão criando alertas, né? E a gente vai desenvolvendo uma cultura. O mais importante é desenvolver a percepção de risco, que realmente é um grande desafio para a gente, isso, né? Desenvolver a percepção de risco
na população toda, né? Bom, uma das coisas que os municípios eles têm que fazer é criar um sistema de gerenciamento de riscos, né? Criar um sistema de gerenciamento de riscos. Mas antes, a gente tem que pensar em duas coisas, né? A gente tem que pensar em previsão e prevenção, né? Normalmente a gente trabalha na prevenção, né? Então, a prevenção é a adoção, né, de medidas preventivas que a gente vai impedir a ocorrência desses eventos, né? Ou reduzir a magnitude, né? O impacto sobre as populações vulneráveis, né? Mas antes disso, a gente precisa pensar na previsão, né? Então, a gente precisa identificar esses riscos, identificar os locais. Então, é um par, né? Previsão e prevenção, né? Então, a gente precisa pensar no onde e no quando, né? Previsão e prevenção. Esse é o nosso grande desafio nessa estrutura toda, né? Bom, quando a gente pensa em ações de controle, né, então a gente trabalha com 3 enfoques distintos, né? A gente precisa pensar na eliminação do risco, né, reduzir o risco, né? Como eu faço isso, né? Agindo sobre processos e sobre a consequência disso, implantando medidas estruturais ou até mesmo a remoção, né? Eu falei em processos, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho o que são esses processos, né? Vamos guardar essas palavrinhas, né? Aí a gente vai construindo um raciocínio, né? Por enquanto, vamos pensar em previsão e prevenção, né? Então, previsão, a identificação, né? O onde, o quando, e a prevenção, o que a gente vai fazer para minimizar, evitar ou minimizar, né, a intensidade esses desastres todos, né? Bom, então, eliminação. Outra forma, né, é evitar a formação de áreas de riscos. Então, eu preciso eliminar, reduzir, eu preciso evitar a formação de áreas de risco. Para isso, a gente precisa ter uma fiscalização, né, e conseguir aplicar, né, medidas que reduzam essa ocupação, que isso é um grande desafio, né? A gente tem uma pressão social bastante grande sobre áreas, né? A gente tem um déficit habitacional elevado no país, né? E existe uma pressão bastante grande sobre várias áreas. Então, os municípios precisam conseguir fiscalizar, né, e aplicar, né, o uso de diretrizes técnicas para que essas áreas não sejam ocupadas, né? E outra coisa, se não conseguir, né, eliminar, evitar, a gente precisa, então, aprender a conviver com esses problemas, né, criando planos de prevenção, de defesa civil, né, ações coordenadas, né, de planos de contingência, treinamento da população, para percepção de risco, para elas identificarem sinais que possam acontecer nas estruturas, em edificações, ou mesmo no meio físico, né, no relevo, na topografia, na encosta, o que está acontecendo, né? Então, a gente voltando um pouquinho, previsão, prevenção, né, e pensar nessas ações, eliminar riscos, se possível, evitar a formação das áreas de riscos e conviver com esses problemas, né? Então, a gente tem que trabalhar com esse tripé todo aí, né? Tá claro? Tá indo bem o raciocínio? Tudo bem? Tranquilo? Né? Bom,
fiz aqui uma sequenciazinha aqui, né, sobre o gerenciamento, né, as coisas envolvidas nisso tudo aqui. Bom, uma das coisas que a gente precisa fazer, né, eu acho que eu vou falar um pouco sobre os processos, né, sobre os processos geológicos que acontecem, para não ficar solta a palavra, né, que a gente precisa atuar sobre os processos. Quais são esses processos? São quedas de blocos, escorregamentos, quedas de blocos, rastejo, escorregamentos, deslizamentos e as inundações, alagamentos, solapamentos de margem. Quando a gente pensa em rastejo, escorregamento, deslizamento e corridas de lama, que faltou, o que implica? Implica ali na velocidade com que o material ele vai correr, né? E é o comportamento dos materiais sólidos, ou a maior ou menor quantidade de água. Então, rastejo é um processo lento, a gente evidencia com árvores tortas, cercas tortas, né? Escorregamento, a gente começa a ter uma velocidade um pouco maior do material já, né? Envolve uma geometria característica. A gente tem os deslizamentos, né, que são bastante típicos das épocas de chuva, né, intensa, sobretudo, remoção de vegetação, a ocupação desordenada, enfim. E aí e as corridas de lama, né, que são eventos bastante desastrosos, quando todo o material sólido ele adquire até um comportamento em se liquefaz, né, adquire um comportamento de água, né? Então, esses são processos geológicos com que eu me referi agora há pouco, né? O plano, então, conhecendo, então, a gente sabendo que a gente tem que trabalhar com previsão, prevenção, a gente sabendo que tem que trabalhar com eliminação, redução ou conviver, né, com as áreas de riscos, a gente vai elaborar os planos de redução, de gerenciamento dos riscos. Uma das coisas que a gente tem que fazer é o mapeamento geológico. É um mapeamento geológico das áreas, né? Então, a gente precisa um pouquinho aqui para eu me organizar aqui, meu raciocínio aqui. Então, a gente precisa, uma das coisas dentro do gerenciamento é o mapeamento geológico. A gente precisa identificar, né, como ocorre, identificar a tipologia dos processos. Então, eu pego a região do município e eu verifico, olha, quais são os processos que podem acontecer nessa região, nesse espaço geográfico todo. Aqui eu posso ter escorregamentos, deslizamentos, solapamentos, né? E aí, onde eles ocorrem, né? Então, a gente precisa definir espacialmente onde esses processos todos, eles podem acontecer, né? Então, a gente precisa fazer um setoriamento dessas regiões. Então, eu defino a tipologia, eu vejo aonde que eles podem ocorrer, e aí eu vou dar uma magnitude de riscos, que pode ser de 1, 2, 3 ou 4. Né?
Então, o mapeamento é uma das coisas primeiras aí que a gente precisa desenvolver aí dentro de um município. Então, para a gente ter uma ideia aqui sobre o município de Santo André. Manuel, só um minutinho, Manuel. A sua voz ela começou a falhar de novo. Eu não sei se é um problema da internet, porque também estão reclamando que, de vez em quando, a minha imagem e a da Carmen estão sumindo. Nós vamos passar por uma outra fala para ver se a localização dá uma melhorada e depois nós retornamos para você. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar aqui algumas pessoas que estão conosco, o Edgar Brandão, querido amigo lá do Consórcio Intermunicipal do ABC, diretor executivo do consórcio, o Tiago Batista, o Rafael Neves, que está aqui nos assistindo, e a Lívia Rosseto também, que é da gerente da área ambiental do consórcio intermunicipal, e o Rogério Peixoto, todo mundo nos acompanhando aqui neste tema que eu acho extremamente relevante. Então, até que o Manuel deu uma organizada no som dele, eu quero passar para a doutora Denise Brandão, mas não sem antes fazer uma pequena contextualização do que seja essas áreas de preservação permanente, né? Eu não sei se a doutora Denise vai se recordar, mas o surgimento da definição de topo de morro surgiu no Código Florestal, em 1965, e foi pensando em alguns graves acidentes, né, que ocorreram na década de 20, de 50 e de 40, né? Na verdade, essas tragédias, a primeira delas, essa de Santos, que foi a última antes do Código Florestal, né, em 56, no Vale do Paraíba, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, elas somaram 353 pessoas, né? A partir desses grandes acidentes, dessas grandes tragédias, então, é que viabilizou a legislação que veio definir o que é topo de morro no Código Florestal de 1965. E que, de lá para cá, houveram já algumas alterações, eu acho que o Manuel, o próprio Mário, depois pode comentar um pouco acerca disso. Na nossa região, uma região especificamente bastante marcada por topos de morro, nós também tivemos recentemente alguns problemas de deslizamento, né, em Santo André, especificamente também. Como eu disse no início, aqui em Ribeirão Pires, no ano passado, nós tivemos vítimas e vários outros que nós não registramos aqui para comentar. Mas, doutora Denise, a senhora que é uma estudiosa também da área ambiental, a senhora verifica que a gente poderia ainda fazer algumas alterações nas normas, visando maior proteção e previsão, como disse o geólogo Manuel? Desculpe, cortou a última parte da frase. O Manuel colocou bastante enfático em relação à previsão, né? Que se nós não tivermos estudos da nossa região para determinar onde estão os maiores riscos, nós continuaremos, obviamente, sempre tendo problemas de deslizamento. Se você não conhece onde estão as maiores áreas de risco, onde isso pode ocorrer, e principalmente também impedir a ocupação para que essas áreas não sejam principalmente ocupadas irregularmente, né? A gente também tem esse problema aqui na região, isso vai continuar a ocorrer, né? O que você imagina que a gente pode fazer de alteração, não só na questão da fiscalização e da legislação para evitar esses riscos? Sim, esse é uma questão muito séria, porque envolve vidas de muitas famílias, né?
Não só as áreas que já são ocupadas irregularmente, estão a qualquer momento podendo haver uma ação da natureza, mas eu acho que a prefeitura e juntamente com as universidades da região, elas precisam aprofundar o estudo para que essas áreas sejam mapeadas de forma adequada e que se possa agir tanto para evitar que se ocorram novas ocupações, quanto para remover as famílias que estão nas áreas mais perigosas. Isso é importante ser feito também. Não só evitar, mas remover quem já está em área de risco, né? Você veja que nessa última ocorrência das chuvas, né, na região, numa matéria que saiu dia 11 de fevereiro, portanto, muito próximo, né, a essa data, 5 das 7 cidades do ABC estavam com alerta de risco moderado para deslizamento e alagamento. Você vê que é uma quantidade muito grande. Como eu disse, a nossa região, ela tem, de fato, áreas muito graves, né, para a questão de deslizamento, quando ocorre um nível maior de chuva, né? E nessa mesma ocasião, houveram, nesse dia, 107 solicitações para a Defesa Civil dos riscos de alagamento e de deslizamento. Quer dizer, é um nível bastante grande, né, considerando que as cidades aqui da região não são cidades com pouca estrutura, né? Então, como o Manuel colocou, a previsão ela ainda está longe de alcançar, né, uma efetividade para evitar mesmo os riscos. Mário, você acompanha bastante essa questão, eu creio que o fato de você ter convidado o nosso geólogo, Manuel Gomes, para falar sobre esse assunto, eu acho que porque também te preocupa bastante isso na nossa região. Sim, a gente acompanha, né, pelos noticiários, a gente vive aqui, a gente consegue ver essas notícias acontecendo sempre nessa época de chuva, né? E a visão que eu gostaria de trazer é a seguinte: esse é um problema que tem várias faces, né? É um problema multifacetado, né? Multidisciplinar. Então, a geração do problema já vira para o problema social, né? É um problema, as pessoas não moram no morro penduradas, às vezes, num local desse, porque querem, né? Por outro lado, para o poder público conseguir equalizar tudo isso também não é uma coisa tão simples de se fazer, né? Então, é um problema que tem que ser avaliado por várias faces, né? Então, eu vejo isso, inclusive, na questão das temáticas, né? Avaliar a questão de urbanização, né, da cidade, ela tem que ter um planejamento urbano, isso tem que ser abordado, esses problemas regionais abordados até mesmo na formação dos profissionais, né? Então, se eu tenho uma faculdade, por exemplo, de arquitetura e tenho uma faculdade de engenharia civil na região, isso tem que ser abordado. Se nós temos, junto ao poder público, trazer esse problema para dentro das formações, para que a gente consiga aproximar a formação do profissional com a sua regionalidade. Isso é muito importante, né? Então, as faces do problema são grandes, né? Como o professor Manuel falou, identificar o problema, monitorar o problema, criar a questão de monitoramento dos riscos, né? Nós temos tecnologia para isso, né? São tecnologias cada vez mais avançadas, né? Desde sensoriamentos, né? Você pode pegar um morro e colocar sensores para observar isso, né? Nós vimos até que naquele caso lá da barragem, que teve os problemas da barragem em Minas Gerais, foram falhas dos sensores que não permitiram a previsão
de um rompimento ali, mas da mesma forma, as encostas também podem ser monitoradas, elas podem ser sensorizadas, existe a tecnologia para isso, mas o problema não é só tecnológico, né? O problema também, como nós falamos, é um problema social, é um problema de planejamento urbano, quer dizer, é um problema muito complexo, né? E a nossa cidade, com certeza, também sofre com esses tipos de problemas também, desde o social, né, até o problema de planejamento e ocupação urbana. Até porque você coloca a questão da regionalização, né? Eu acho que quando se trata de vários municípios integrados com características semelhantes, seria bastante interessante que houvesse um centro, né? Esse Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que houvesse, inclusive, um próprio para a região, né? Um mais atento às questões da cidade, aqui da proximidade, né? E a gente não pode esquecer que, além disso, a gente tem, toda vez que ocorre aqui na região um desastre desta monta, desta natureza, a gente tem um outro problema, que é a questão nossa do nosso maior patrimônio, que é a produção de água, né, dos recursos hídricos, que não podem ser impactados com outro tipo de problema, né? Por vezes o deslizamento acaba afetando também os nossos recursos hídricos. Então, acho que a gente tem aqui características muito maiores que impactam outros recursos naturais e que nós não poderíamos deixar ocorrer, né? Vinculando, né, a nossa conversa aqui a essa última ocorrência na região, que é em relação ao comunicado do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ele foi emitido para 5 municípios da região, né? Então, veja que não é pouca coisa, quer dizer, é uma influência que poderia ter afetado, né, todos esses municípios. Então, vamos ouvir a doutora Carmen Jane, que eu acho que pode nos trazer informações mais precisas, né, em especial do município de Santo André. O som. Carmen, o som. Boa noite. Oi, boa noite. Agora sim. Primeiramente, eu quero parabenizar o grupo de trabalho da Defesa Civil do consórcio do Grande ABC, pelo excelente trabalho que foi feito sobre este assunto, sobre a prevenção dos riscos urbanos no Grande ABC. E é interessante que é um relatório em forma de documentário. Nesse documento, eles apontam os problemas da região, mas também fala da prevenção, fala também das ações realizadas e também coloca soluções. E eu fiquei interessante porque 50% da extensão territorial do Grande ABC está em área de mananciais, e são áreas invadidas, são áreas também ocupadas de forma irregular. Isso causa bastante desgaste para a nossa natureza. E o Grande ABC é um dos principais reservatórios hídricos e reservas natural do estado de São Paulo, porque pela represa Pires e pela Mata Atlântica. E tem vários riscos aqui, que o professor estava explanando, o professor geólogo, né? O Manuel Gomes, falando desses riscos, dos processos de conhecimento do risco, da redução do risco e desastre, etc. Mas eu chamo a atenção aqui sobre o plano de contingência regional para que esse consórcio elaborou com muita eficiência, e a Defesa Civil é muito atuante aqui na nossa região.
Inclusive, tem o DISC 199, que é da Defesa Civil, para justamente ter o controle, a prevenção e também a ajuda às pessoas que moram em regiões de desgaste natural. E há milhares de moradias aqui no nosso ABC, em Santo André também, claro, em situação de risco e de alto risco. Não só risco, mas de alto risco. De deslizamento também, solapamentos de margem de córregos e inundações. Nossa região de Santo André, aqui em Santo André, é mais na área de proteção manancial, Paranapiacaba, a região aqui do Parque Andreense, Parque América, são regiões que têm até vários mapas onde apontam as principais dificuldades que são encontradas para que esses loteamentos sejam, inclusive, no caso, ser eliminado, no caso, né? Porque não pode permanecer naquela situação, do jeito que está. E Santo André tem uma fiscalização muito grande, tem uma gerência de fiscalização que é muito atuante para evitar outras invasões e outras ocupações irregulares. Temos bastante dores de cabeça por conta disso. Aqui em Santo André, o Parque América, Chácara Carreira, o Rabique, Estância Rio Grande, Parque Andreense, na Avenida Tubarão. Então, são regiões aqui, são loteamentos em áreas de proteção e recuperação de mananciais da represa Billings e do reservatório Billings. Então, nós estamos muito preocupados, mas tem a Secretaria de Meio Ambiente, é uma secretaria muito atuante, e tem esta gerência de fiscalização e outros departamentos, todos coligados no intuito de resolver essa situação no município de Santo André, o que não é diferente dos demais municípios do Grande ABC. São essas minhas considerações. Muito bem, Carmen. Agradeço bastante, Carmen, a sua participação, representando a Secretaria de Meio Ambiente, né, em especial a região do Parque Andreense. Você lembra muito bem essa nossa região, que é muito sensível, né? O Parque América, o Paranapiacaba, Campo Grande, o Parque Andreense, são regiões de fato, que preocupam bastante para que não haja essa ocupação, né, desordenada e, principalmente, uso e ocupação do solo sem os critérios necessários e, às vezes, são impedidos de construir porque trazem riscos, né, geológicos, como o Manuel colocou. E você destaca bem, principalmente, o papel da fiscalização da Prefeitura de Santo André nessa região. De fato, eu conheço bastante o efetivo trabalho desta área da Prefeitura de Santo André, muito rigoroso, muito atento à legislação e, principalmente, visando a proteção das pessoas, né, porque a primeira coisa a se fazer é prevenir, porque se você deixar ocupar uma área que traga riscos à pessoa, para você remover, todo mundo sabe que é muito difícil, né? Por vezes as pessoas, a gente considera a questão social, às vezes a necessidade da ocupação, mas nós temos que verificar que, antes de tudo, o poder público tem que preservar e proteger essas pessoas também. Então, se ela evitar que essas áreas sejam ocupadas irregularmente, obviamente que você já terá não só o ganho ambiental de proteção dessa área de preservação permanente, mas também a proteção dessas pessoas. Em relação a isso, então, professor Manuel, tudo bem agora? Será com o seu som? Podemos retomar? Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar aqui o Rogério Peixoto, que colocou aqui uma importante observação, Coronel Peixoto, né, que no conceito geral de defesa civil, que envolve diversos setores, principalmente do poder público, no campo da prevenção
como a região do ABC lida com a mobilização antecipada desses órgãos públicos por meio do convencimento e investimento nesse setor. E eu acrescentaria, então, por meio da fiscalização. Eu acho que é um ponto que nós devemos estar sempre muito atentos, né? Porque sem a fiscalização dessas áreas de risco, obviamente que elas serão invadidas, né? Infelizmente, em especial, as pessoas com necessidade de ter um local, de não pagar aluguel, né? Se não houver uma fiscalização efetiva, de fato, elas serão invadidas. Estamos aqui também com o Rinaldo Dural, o Gelson Silva, o Rafael Neves, Ângela Machado, querida Ângela, da Fiesp, obrigada pela sua presença. Tudo bem, Manuel, será que você consegue retomar agora? Oi, tudo bem? Testando, tá ok? Sim, melhorou bastante. Tem um pessoal legal aí assistindo, né? Tem aí o Coronel Peixoto, é o nosso coordenador de defesa civil aqui da cidade de São Paulo, né? O Rinaldo Durão é um ex-aluno e também trabalha hoje, né? Ele é um diretor de defesa civil. Então tem um pessoal bacana aí acompanhando a nossa live. Muito legal, um abraço a todos. Então, eu acho que assim, com o que a doutora Carmen ela expôs, veja que interessante, né? Então, a gente vê que o gerenciamento de risco está chegando, né? Hoje as regiões, sobretudo a nossa região metropolitana, ela já tem aí o seu gerenciamento de risco, né? Então, a gente já tem desenvolvido os mapeamentos, como a doutora ela expôs, né? A gente pega a cidade de São Paulo, como Santo André, como ela atua, né? Existem as áreas de riscos, né? Já delimitadas, já estabelecido a magnitude desses riscos, alto, muito alto, risco 3, risco 4, os processos, né, estão definidos, né, deslizamentos de encosta, solapamentos de margem. Então, veja, a gente já tem isso bastante avançado. A gente coloca ainda dentro desse gerenciamento a elaboração de cartas de suscetibilidade. Hoje a gente entra nos sites de defesa civil do pessoal aqui da região, tem cartas de suscetibilidade com inclinações, dizendo lá os topos de morro, as baixadas, né? É muito interessante. A gente já está desenvolvendo, né, a percepção de risco. O que é isso que a gente está comentando aqui? Percepção de risco, né? A gente está levando essas informações, criando uma massa crítica para que as pessoas desenvolvam a percepção de risco. Na realidade, a gente precisa do apoio, né, treinar essa população que consiga identificar as feições que estão acontecendo. Então, uma coisa importante que a gente tem que ter dentro do nosso sistema é o desenvolvimento dos núcleos de defesa civil, que são aqueles moradores, aquelas pessoas que estão dentro das comunidades, das áreas vulneráveis, que façam, né, são como tentáculos, né, estão lá dentro que depois possam passar as informações, né? Porque quando a gente trabalha com defesa civil, envolvendo todos esses processos, o poder público não está exatamente do lado para tirar as pessoas. Então, a gente precisa treinar essas pessoas que vejam as evidências, as indicações em campo, nas edificações, e que promovam, no primeiro momento, um processo de autossalvação, né, de autossalvamento, que vai com o que a doutora Carmen falou, que são o desenvolvimento na elaboração dos planos de contingência. Cada uma dessas áreas que a doutora falou, que existe na cidade de São Paulo, São Bernardo, se eu não estou atualizado aqui em Santo André, são 38, cada área dessa é um plano de contingência para aquela área delimitada, para aqueles setores de risco, né? Então, o que vai acontecer? Ô, Manuel, Oi. Deixa eu só te interromper para que você coloque na tua fala, né?
Mas como que a gente pode conciliar, né, esse mapeamento de risco, a estrutura, né, da defesa civil, com as necessidades essenciais, né, dessas pessoas que ocupam essas áreas, né? Como é que a gente pode conciliar isso? O Edgar Brandão coloca aqui, né, as emendas parlamentares deveriam, de forma obrigatória, destinar recursos para investimentos nas áreas de risco. Porque, veja, o que a gente percebeu, né, nesse último acidente gravíssimo lá da Baixada Santista? Muitas pessoas foram informadas que aquela região era a área de risco, elas já tinham conhecimento disso, no entanto, isso não é suficiente, né? Você informar e solicitar que aquela população daquela área desocupe aquela área, né? Isso não é suficiente. Como o Rafael Neves aqui, agradeço também a participação, está dizendo, a região já tem mapeamento dos riscos e tecnologia de alerta de deslizamento. A princípio, em Mauá, a partir do próximo verão, em todas as cidades na região, nas regiões de riscos geológicos. Perfeito. Então, nós estamos bastante adiantados, sabemos onde são áreas de risco, sabemos onde temos que desocupar essas áreas. No entanto, conciliar isso com a estrutura do poder público e conciliar isso com as necessidades essenciais desta população é que eu acho que nós temos aí o grande entrave. O Carmen, o que você acha disso? Eu penso que temos que buscar mais recursos, tanto a nível do governo estadual, como a nível do governo federal, e também de particulares também, porque é o interesse de todos ter a natureza preservada e evitar também essas situações que nós estamos vivendo. E eu entendi aí que o professor falou, o professor Manuel Gomes, quando ele disse que ou faz a prevenção, ou evita a ocupação, ou vai conviver com isso. Isso está bem difícil conviver com essa situação. Mas, infelizmente, não tem como desabrigar todos. Não tem, porque temos a questão dessas invasões, mas temos também a questão do direito social, né? O que fazer com essas pessoas? Porque mais de 25 mil casos no Grande ABC de pessoas que moram em ocupação irregular. O que fazer com toda essa gente? Como socorrer? É difícil. Então, tem que buscar alternativas, tanto para prevenir, como também para conviver, mas conviver com dignidade também. Isso está me preocupando bastante. Eu saio daqui dessa live bem preocupada, como o professor Manuel Gomes, conviver com esses casos de ocupações irregulares nas áreas de mananciais, principalmente, que é uma área de preservação ambiental. Obrigada. Mário, você acha que nessa situação atual da pandemia, você acha que nós teremos, e eu deixo essa pergunta também para o Manuel e para a Denise depois, com a pandemia, você acha que nós teremos um maior impacto de ocupação nessas áreas de risco, em razão da situação social que muitos estarão, né, já estão e ficarão após a pandemia? Mário, primeiro. Sim, como nós falamos, né, a questão da ocupação, né, dessas áreas vem ligada a problemas sociais, né? A questão da pandemia tem criado aí uma quantidade muito grande de pessoas sem condições financeiras que vão procurar alternativas, né? E realmente essas áreas são as áreas que acabam estando disponíveis, são as áreas que estão aí para ser ocupadas, né?
Então, isso realmente é um risco, principalmente nas grandes cidades, porque quem procura uma situação social ou uma ocupação ou um trabalho ou coisa do tipo, ele quer estar próximo aos grandes centros, e próximo aos grandes centros, as áreas mais disponíveis normalmente são as de risco, né? Então, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, como falou a Carmen, o Manuel, é um trabalho muito complicado, né? O que fazer com essas pessoas? Quais opções nós vamos dar para essas pessoas? Falou, você não pode ficar aí. Ele fala, ótimo, mas vou ficar onde? Né? Em que local, que posição nós temos que fazer isso? Então, é muito importante, a gente sempre fala assim, vamos fazer planejamento, vamos fazer um plano de contingência, mas a gente não sabe quais desafios que nós vamos assumir, né? De repente, você faz um plano para absorver 50 famílias e aparece 200 famílias com problema, e isso é o que a gente tem ocorrido nas grandes cidades. Então, é um problema muito difícil de equacionar, é um problema muito complicado, né? Mas eu acho que é uma corrida que, no fim das contas, juntando um pouquinho do que foi falado, aquelas 3 alternativas que foram dadas, né, ou a gente vai resolver o problema, ou nós vamos ter que conviver com isso, dessas 3 alternativas que foram faladas, acho que nós vamos sempre conviver com as 3. Nós vamos sempre ter que conviver um pouco com isso, buscar novas alternativas e ver como a gente consegue diminuir esses impactos. Acho que essa busca, dificilmente nós vamos conseguir resolver isso com uma solução mágica. Isso vai ser muito complicado, e essa questão da pandemia, como a senhora mesmo levantou, eu acho que em alguns pontos vem até agravar esse problema. Doutora Denise, a senhora relaciona esse risco, veja só, nós estamos vivendo, após o início da flexibilização da pandemia, um risco iminente, né, de retomarmos aí o aumento da contaminação. Mas a maioria dessas pessoas que estão se sujeitando a esse risco, elas não têm o que fazer, porque elas têm que usar o meio de transporte que está à disposição delas e que é um meio de transporte, infelizmente, que já era muito complicado, já não era suficiente e já sujeitava as pessoas na sua mobilidade a desconforto, mas era o que elas tinham para utilizar. Com a flexibilização, tendo que reiniciar as atividades, as pessoas também estão correndo riscos, né? Me parece que relacionar essas duas situações, a gente está falando da mesma coisa, porque essas pessoas que ocupam estas áreas que dispõem a vida delas, né, aos riscos de deslizamento, me parece que elas têm uma relação, quer dizer, as pessoas elas não têm o que fazer, é o que está ali para que elas possam utilizar. A senhora faz essa relação também? Sim, a questão da pandemia, nessas áreas que, não só de risco, mas as áreas de população mais carente, é uma questão muito complicada, porque a população por metro quadrado é maior do que nos bairros melhores, certo? As casas são menores e vivem mais pessoas dentro das casas. E outra coisa, a questão do transporte. Muitos não possuem carro, praticamente a maioria usa ônibus, trem e depois metrô em São Paulo. Então, eu acho que com a flexibilização, por exemplo, hoje eu saí de carro, eu já vi que tem trânsito, os ônibus cheios de pessoas, muitas pessoas, inclusive, nas ruas sem usar máscaras. Então, assim, eu acho que vai ser uma questão muito complicada, o aumento da infecção, né? E também o aumento do número de pessoas em vulnerabilidade, porque muitos estão sem empregos, terão que sair de suas casas, pois não terão como pagar aluguéis, e vão provavelmente para áreas, né, que são de risco. A grande maioria das favelas no ABC hoje são áreas de risco, a gente não tem como negar isso, né? E antes da pandemia, eram mais ou menos 80 a 100 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Hoje já podemos dizer que esse patamar subiu para quase 200 mil pessoas, né?
você está se referindo ao município de Santo André. Esse número você está se referindo ao município de Santo André. É o grande ABC. É o grande ABC. Porque assim, não tem como você dividir Santo André de São Bernardo, porque são áreas contíguas. São Caetano, você atravessa a rua, você está no município, você atravessa a rua, você está no outro. E muitas favelas também, nas divisas, elas são divididas, você não sabe onde é a divisa dentro de uma comunidade carente, né? Porque a mesma comunidade faz parte de Santo André, São Bernardo e São Paulo. Esse é o grande problema da nossa região. Uhum. Nós estamos já caminhando para o final, estamos com 59 minutos já de evento, então eu vou retomar a palavra para o professor Manuel, para que faça as suas últimas considerações, no máximo em 1 minuto e meio, para a gente depois passar para os demais e já encerrar. Ok. Tá testando? Tá ok o áudio? Tá ok o áudio, Denise? Tudo bom? É bem legal, porque aí nessa conversa nós estamos, de certa forma, passando pelo gerenciamento de riscos, né? Teve aí alguns conceitos, ali gaguejei um pouquinho ali nos conceitos ali, até passar um pouquinho nervoso dos processos, falamos sobre aí os mapeamentos, as cartas de suscetibilidade, falamos sobre as percepções de riscos, a gente entra nisso que a doutora Carmen falou, então a questão da gente fazer as vistorias preventivas, e muitas vezes há uma necessidade de fazer remoções, muitas vezes, né? A questão toda social, eu acho que esse é o nosso grande desafio, aprender a conviver com tudo isso, né? Então a gente tem que criar os planos preventivos de contingência, é uma grande ferramenta para a gente lidar com tudo isso, evitar a formação, é bastante difícil a gente conseguir, mas a gente vai ter que aprender a conviver com isso, reduzir os riscos, tem que trabalhar a população. Existem alguns mecanismos, como aluguéis sociais, as questões de moradias populares, enfim, todos esses mecanismos que as prefeituras, o Estado possuem. Então, realmente é um grande desafio, eu acho, para nós todos, né? Há uma questão, né, que a gente tem que levantar sobre a questão da pandemia, né, a questão das quarentenas. Eu acho que a gente tem que reparar que a quarentena aconteceu dentro de um período de seca, quando praticamente acabaram um período de chuvas em fevereiro, março, né, fevereiro, né? Então a gente está tendo a quarentena, a gente está começando a flexibilizar. Lembrando que as chuvas começam em outubro. Muitos dos municípios vão implantar os seus programas, né, de chuvas, no período de chuvas. Então, teria talvez, eu não sei qual seria o agravamento disso, se as pessoas estivessem dentro das suas casas, em quarentena fechadas, dentro de áreas de risco, num período de chuva, né? Então, se a quarentena avançar, a gente vai ter que ter bons planos de chuvas na época do verão e lidar com todas essas questões. Bom, espero ter contribuído com vocês, ajudando a criar uma massa crítica. Enfim, muito obrigado. Eu vi que tem bastante gente acompanhando, não esperava isso, mas eu agradeço a vocês a oportunidade, ao incentivador de sempre, professor Mário. E muito obrigado. Qualquer dúvida que eu puder contribuir, estou à disposição. Eu que agradeço muitíssimo a sua participação, professor, e quero já deixar aqui registrado o convite para que façamos outras lives com este mesmo tema. É um tema que eu acho que deve estar na pauta ambiental
não só nossa, né, da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB, mas eu acho que de todas as instituições. Como foi dito aqui, eu acho que é um tema atinente a todas as instituições, deve ser uma preocupação de todos, né? Uma vez que quando ocorrem esses acidentes, os deslizamentos, acaba impactando a todos nós. Assim como a pandemia, esses acidentes, eles impactam a toda a sociedade. Então, registro o meu agradecimento, muito obrigada mesmo pela tua contribuição, e já deixo registrado aqui também o agradecimento ao professor Mário, que nos trouxe a sua apresentação. Muito obrigada, viu, Mário, por ter participado mais uma vez conosco, e você, membro da casa, né, continue sempre conosco aí nessa batalha que é disseminar conhecimento, transmitir a toda a população um pouco que a gente pode contribuir. Eu acho de extrema relevância essa parceria com a academia, com a universidade. Doutora Denise Brandão, né, nossa vice-presidente também da comissão, está conosco contribuindo já bastante, não vou dizer quanto tempo, né, Denise, para não despertar aí muita atenção na nossa idade, mas a Denise é nosso braço direito e esquerdo lá da comissão, Verdade. Né, sempre contribuindo, e então, muito obrigada também pela sua participação. E a doutora Carmen Jane, além de ser essa amiga de longa data, né, hoje assumindo essa missão, né, extremamente importante, juntamente ao secretário doutor Fábio Picarelli, a quem eu deixo registrado aqui também o meu agradecimento sempre. Fábio Picarelli, que foi nosso presidente na OAB, subseção de Santo André, e que hoje encara, né, esse desafio de ser secretário de uma das secretarias mais importantes, não só da cidade de Santo André, mas também de toda a região, em razão, né, da grandeza, da quantidade de bens ambientais que Santo André reúne, né? Nós temos um patrimônio ambiental imensurável, talvez o maior da região, porque além de reunir o nosso patrimônio de recursos hídricos, nós reunimos também um patrimônio histórico ambiental imensurável na região, talvez o maior do país, que é Paranapiacaba, né? Então, ao doutor Fábio Picarelli, os meus agradecimentos por essa contribuição, também da indicação da doutora Carmen Jane. Carmen, a última palavra é sua. Quero agradecer a presença da doutora Denise Brandão, do professor engenheiro Mário Garcia, do professor geólogo Manuel Gomes, grande palestrante, e especialmente a doutora Rosa Ramos pelo convite. E também me oferecer para fazer parte da Comissão de Meio Ambiente, representando a Secretaria de Meio Ambiente de Santo André, se for oportuno também, se for conveniente. E, por fim, eu gostaria que na próxima live, ou para outras lives, nós poderíamos buscar soluções para essas milhares de ocupações de risco, de alto risco, associado aos deslizamentos, às inundações. O que fazer? Quais são as alternativas? Como nós podemos, como sociedade civil, ajudar o governo a buscar soluções para a nossa própria vida, nossa própria sobrevivência? Esse é um questionamento. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Carmen. Na verdade, você pedir para vir fazer parte da comissão, olha, para nós é muito bem-vindo, nós é que agradecemos. Você vindo para a nossa comissão será um engrandecimento imenso, não só pela qualidade técnica sua como advogada, mas esse braço junto à Secretaria de Meio Ambiente será para nós de grande valia, né, doutora Denise? Já aceita, já inscrita e já convocada para a próxima reunião.
Então, eu quero mais uma vez, certeza. Não é, Denise? Externar mais sim. uma vez os meus agradecimentos, dizer que é sempre muito bom estar com pessoas assim dispostas, né, para contribuir com o seu conhecimento, para contribuir principalmente com encaminhamentos e sugestões para melhorar não só as instituições públicas, né? Afinal de contas, nós temos pessoas que estão lá que muitas vezes têm vontade, mas que também não têm o auxílio das outras instituições, né? Então, estar de braço dado com a doutora Carmen, junto à Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB, é um ganho, no meu ponto de vista, muito grande, porque juntos nós somos mais fortes e podemos fazer mais, né? Então, eu vou encerrar, já ultrapassamos aqui o nosso tempo. Muito boa noite e muito agradecida a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada.